Quando se estuda direito constitucional, a gente percebe que esse tema repercute em diversos outros ramos da ciência jurídica. É o que ocorre, por exemplo, com o processo penal. Então, nós vamos tratar do processo penal constitucional. E o tema que nos ocupa nesse momento é acerca do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, é um princípio que a gente consegue compreender. Entretanto, não é fácil a sua determinação, a sua conceituação em palavras. A gente consegue compreender o que significa o princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, a sua conceituação não é tarefa simples, não. Mas podemos sintetizar esse princípio na seguinte ideia: o homem constitui um fim em si próprio, em si mesmo. O homem não pode ser utilizado como um instrumento, ele não pode ser instrumentalizado, especialmente pelo Estado. Nós não podemos esquecer que o Estado fora instituído levando em conta, obviamente, a satisfação dos interesses do próprio homem. Então, o Estado não pode instrumentalizar o homem. E é exatamente aí que entra o nosso processo penal acusatório. Diferentemente do que nós tínhamos no processo penal inquisitivo, onde o acusado era o objeto da investigação, o acusado era o objeto do processo, aqui não. No processo penal acusatório, o acusado ele é sujeito processual, titular de direitos e obrigações processuais, e como parte, ele deve ser tratado em situação de igualdade, isonomicamente frente àquele que lhe acusa. Ele não deve submeter-se ao Ministério Público, por exemplo. Entretanto, quando a gente observa o nosso Código de Processo Penal, a gente irá notar que há diversos resquícios de um processo inquisitivo. E eu tenho severas críticas em relação a isso. Eu digo que o nosso processo penal, nesse ponto, é um processo penal primitivo. Observamos o que nós temos no artigo 156 do Código de Processo Penal, onde se permite que o magistrado ou juiz, aquele que deve estar à distância das partes, e mais, eles devem estar além do interesse das partes, ele pode produzir prova de ofício. Isso, na verdade, é atribuição de um juiz inquisitivo, de um processo inquisitivo, onde o juiz se aproxima da prova, onde ele gesta a prova, o que é um manifesto equívoco. Então podemos afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana justifica a existência de um processo penal acusatório, qualificado pelo contraditório, qualificado pela separação das funções. O magistrado irá julgar, o acusador irá acusar e a defesa irá defender. Então nós temos uma relação jurídica processual onde eu tenho três partes, uma relação jurídica triangular, sendo certo que o magistrado estará à distância das partes, melhor, além do interesse das partes. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana nos impõe um processo penal acusatório, apesar de encontrarmos no Código de Processo Penal resquícios, matizes inquisitivas. Mas a outra indagação que nos surge nesse momento é a seguinte: o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio, uma das pilastras do nosso Estado, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, pode sofrer relativização? Pode ser minimizado, relativizado? Olha que pergunta interessante. A maioria responderia que não, que o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser relativizado. No processo penal, a relativização do princípio da dignidade da pessoa humana é necessária, é imprescindível. Não podemos aqui esquecer que o processo penal constitui um instrumento para a aplicação do direito penal. Um processo penal contraditório, com ampla defesa, ou seja, aquele processo penal calcado em direitos e garantias individuais, é um processo penal que justifica, que legitima a pena. Portanto, o processo penal acusatório, ele é uma garantia do sujeito, é uma proteção ao sujeito, de modo que a pena decorrente de um processo penal acusatório é uma pena legitimada, legítima. Agora, a questão é,
Se eu estou falando do direito penal, se eu estou falando que há possibilidade de restrição da liberdade individual, se eu estou falando de um processo onde eu tenho, dentro desse processo internamente, medidas constritivas drásticas, a exemplo, prisão preventiva, que é uma espécie de prisão cautelar, prisão temporária, busca e apreensão, violação de domicílio, obviamente levando em conta uma ordem judicial, nós vamos perceber que esse processo penal necessita sim de relativização do princípio da dignidade da pessoa humana. A gente não pode esquecer que o processo penal é o palco onde há conflito entre bens e interesses de natureza constitucional. Conflito entre princípios. Ora, o processo penal nada mais é que fruto do conflito entre segurança pública e liberdade individual. Obviamente que, havendo esse conflito, nós iremos perceber que numa situação concreta, em um dado momento, a liberdade individual, a intimidade, a privacidade irá ceder espaço. É evidente, portanto, que o princípio da dignidade da pessoa humana no processo penal, diante de sua natureza, diante de sua finalidade, necessita ser relativizado. Então eu quero que você anote exatamente isso. No processo penal, o princípio da dignidade, no processo penal, o princípio da dignidade da pessoa humana, por mais valioso que o seja, ainda que tenhamos esse princípio como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, é um princípio estruturante do nosso Estado. Ainda assim, ele será relativizado no processo penal. É isso aí.